Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que sempre nos prestigia, que nos assiste, seja aqui na nossa capital Rio Branco, a capital de todos os acreanos, de nascimento por opção, ou você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET HDTV, canal 15, ou pela internet, através do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. No portal oriobranco.net, você tem, claro, todo o conteúdo, né, disponível para você, jornalístico, atualizado de minuto a minuto, o conteúdo, e também tem à sua disposição a edição impressa do jornal O Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre. Então, o mais antigo está também agora o mais moderno, na palma da sua mão, ok? Temos que avançar, né? Temos que chegarmos, acompanharmos, então, digo, a modernidade. É isso que estamos fazendo, tá bom? Temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, a maior e melhor rede de supermercados do Acre. Eu aproveito para mandar uma boa noite especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, que não perdem uma edição do Boa Noite Rio Branco. E também da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado. Boa noite, doutor Sérgio, um carioca que virou acreano, casou-se com a dona Rita, aqui construiu família, montou empresa e agora tem 2 lojas. A matriz nas Nações Unidas, aqui próximo à TV Rio Branco, em frente ao 7 Mubec, e a loja 2, a filial, inaugurada este ano, aliás, no final do ano passado, na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto, ok? Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora com o irmão Fábio Silva. Nós vamos falar sobre a romaria rumo ao centenário da Diocese de Rio Branco. Ano que vem a Diocese de Rio Branco vai completar 100 anos, é bem mais antiga que o Acre Estado. O Acre comemora, depois de amanhã, 57 anos. E a igreja se prepara para comemorar 100 anos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Muita gente diz que o senhor já tem jeito e cara de padre. Pois é, eu sou leigo franciscano. Tive alguns anos no seminário, mas não sou padre. Ah, tá. Então o pessoal tem motivo. Você tem cara de seminarista. Pois é. Se quiser ser padre, já está meio caminho andado aí, né? Há quanto tempo já na igreja? Olha, já desde da minha infância mesmo, com minha família, já começava a participar das atividades na minha paróquia de origem, que é a paróquia do Aviário, paróquia São Sebastião, e daí a gente continua aquilo que aprendeu de berço. Legal. É bom a gente conversar com as pessoas que entendem algo além da gente, porque se acaba crescendo também, né? Ele falava aqui sobre a questão de São Francisco, que muita gente acha que existem 3, o São Francisco das Chagas, o Canidé e o São Francisco de Assis. Na verdade, os 3 representam a mesma pessoa. Explique aí, por que Chagas, por que Assis e por que... Bom, Canidé eu sei que é homenagem à cidade. A cidade do Canidé. Então, Francisco de Assis nasceu no ano 1182 e morreu no ano 1226, viveu aproximadamente aí 43, 44 anos. Morreu muito jovem. Muito jovem. E Francisco, na verdade o seu nome de batismo não era Francisco, era João, era Giovanni, italiano. O pai, como era muito aficionado ao dinheiro, às riquezas, e vendia tecidos da França, da Provença, da França, colocou então o nome de Francisco como o francês. Colocou no seu filho, que já tinha um nome, que era João Batista, dado pela mãe, o nome em homenagem à sua riqueza. E Francisco foi totalmente o contrário, se desfez daquela riqueza, porque sua única riqueza era Jesus Cristo e o Evangelho. Então, Francisco de Assis, por conta da sua cidade natal, chamada Assis, onde ele desenvolveu todo seu apostolado, fundou a sua ordem, sua forma de ser cristão naqueles séculos. Depois, antes da morte, 2 anos antes da sua morte, Francisco pedia a Deus que pudesse se assemelhar cada vez mais a seu filho Jesus, na imitação. E recebeu, em 17 de setembro de 1224, 2 anos antes de sua morte, os estigmas. Francisco morreu estigmatizado, né, com os estigmas nas mãos, no lado e nos pés. E, bom, já na formação do Brasil, na organização, inclusive eclesiástica do Brasil, a presença da ordem franciscana, principalmente no Nordeste brasileiro, foi muito significativa, muito marcante. Por exemplo, lembramos de Frei Damião, lá no Pernambuco, que era um franciscano capuchinho, e todas as missões dos frades franciscanos naquela região, nas expressões franciscanas. E aí o Canidé foi, diríamos assim, o berço
um dos berços da presença franciscana no Nordeste. E aí ficou São Francisco do Canidé. Mas são formas carinhosas de relembrar aspectos da vida de Francisco. Por isso chama São Francisco dos pobres, São Francisco da ecologia, São Francisco da tolerância, porque ele foi celebrar a paz com os muçulmanos. Se hoje os franciscanos estão cuidando da Terra Santa, dos espaços sagrados, não foi pela força das cruzadas, mas foi pela força do exemplo de Francisco, que foi falar com o sultão. Nós comemoramos 800 anos deste encontro entre Francisco e o sultão. A humildade só nos ajuda. Só nos ajuda. Para que sermos... não há motivo para você ser orgulhoso, né, imperoso. Sim. Não leva a nada. Mas faltou um agora que é mais jovem, Xavier, que não tem nada a ver. Assim. São Francisco Xavier já assim já faz referência a um santo espanhol, São Francisco, Francisco Xavier, né? Não, é fundador dos jesuítas. A ordem jesuíta, a igreja é composta por várias ordens religiosas. Qual a maior delas? Os jesuítas são das maiores ordens, os franciscanos também, né? Mas tem, por exemplo, aqui no Acre, em 1919, no início da evangelização, a igreja confiou a missão aos servos de Maria. A ordem dos servos de Maria, Frei André, Frei Paulino, não é? Dom Moacir, Dom Próspero, o primeiro bispo, Dom Júlio, Dom Joaquim Grotti, pertenciam à ordem dos servos de Maria. É uma família religiosa, é um Depois carisma. a missão cumprida veio um outro de outra ordem. Da ordem dos agostinianos, que é Dom Joaquim. Mas Francisco Xavier foi o fundador da ordem jesuíta, a chamada Companhia de Jesus, que foi criada no Concílio de Trento, aí pelo século XVI já. Né? O Papa Francisco é Francisco, mas na verdade a sua ordem de origem é jesuíta. Legal. Aproveitando o seu talento aqui, o conhecimento sobre a igreja, eu estava vendo um dia desse uma reportagem e um especialista também no assunto explicando, falando sobre aquela igreja linda lá do centro de Moscou, na Praça Vermelha. Praça Vermelha. E que ela apresenta 4 cores, né? As cores do Divino Espírito Santo, né? Espírito Santo. E cada cor daquela tem um significado profundo. Vamos lá então, a começar pelo o verde. Então, bom, para a igreja romana, a igreja de rito latino, também para a igreja católica ortodoxa, para as igrejas mais antigas, até a igreja de confissão luterana também tem o uso das cores litúrgicas. As cores na igreja não são apenas para adornos, elas têm uma significação. Tudo que é simbólico esconde atrás do símbolo uma realidade imaterial, né? Nós temos 4 cores litúrgicas, o branco, o verde, começar pelo verde. O verde, ele é utilizado durante o tempo comum. O que é o tempo comum na liturgia da igreja? São os momentos do ano em que a igreja recorda a missão de Jesus, diríamos assim, cotidiana, que não acontece nas grandes festas, não é Natal, não é Páscoa, não é Pentecostes, a vida comum de Jesus, né, na implantação do reino de Deus. Então a igreja, quando celebra, durante o ano litúrgico, utiliza a cor verde nos paramentos. Pois a cor vermelha nos recorda 2 realidades. Primeiro, o vermelho do sangue dos mártires, daqueles que, por amor a Jesus, entregaram sua vida. Então, quando celebramos, por exemplo, a festa de São Sebastião, que foi cristão nos primeiros séculos, Inês, Luzia, né, santos que foram martirizados, derramaram seu sangue por Jesus, que havia derramado seu sangue por eles. Então, a igreja celebra a memória destes santos, relembrando o seu martírio. E usa o vermelho também nas festas do Espírito Santo. Isso. Domingo passado celebramos Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E se celebra o vermelho, é uma data simbólica também para a igreja. Sim, é uma solenidade muito grande, que é o início da igreja, né? Pentecostes. Depois o branco são as festas, a solenidade do Natal, da Páscoa. É o branco que você está aí agora. A festa dos santos não mártires. Então, São João, Evangelista, São Francisco de Assis, Santa Clara, os santos que não foram martirizados, né? E também as festas dedicadas à Nossa Senhora. Mas para a igreja tem o mesmo significado. Sim, é porque o branco é o sinal da festa, da purificação. Né? E aí? E por último o roxo, o lilás, né? Que é uma cor um pouco mais forte, porque relembra 2 momentos fortes da igreja. O advento, que é a preparação para o Natal, e a quaresma, a preparação para a Páscoa. Né? E também se celebra o roxo quando tem algumas comemoração dos fiéis defuntos. São símbolos, Você né? está dando uma aula simbólica aí para... Que bom, né? Símbolos. Legal. Vamos lá, então. Eu falei agora há pouco que, enquanto o Acre se prepara para comemorar 57 anos, a igreja, a diocese, digo, já vai para o centenário, os primeiros 100 anos. O que significa isso para a igreja, essa data tão importante? Muito bem. Primeiro é um sinal de Deus, não é? A presença da igreja,
Já imagina chegar aqui no Acre, a primeira sede da nossa diocese foi em Sena Madureira. Então, quem for a Sena Madureira vai olhar a paróquia lá onde por muito tempo viveu o Padre Paulino e precisa lembrar que ali foi a primeira catedral, né, desta região do Acre, de Santa Rosa do Purus. É porque Sena Madureira já foi a primeira capital do departamento do Acre. Pois é, era mais desenvolvida, era Sena Madureira, a Vila Antimari, que era uma das paróquias, e o Branco ainda estava em vias de desenvolvimento. E até para chegar por ser mais caudaloso, o Rio Purus, que vem do Amazonas, não é? Por Boca do Acre, chegava a Sena Madureira. Se você pensar, voltar um pouco ao passado, vai ver que o desenvolvimento da humanidade tem sempre uma identificação muito forte com os rios. Claro. E a gente diz, o Evangelho chegou ao Acre pelas estradas fluviais, não é? Pelas estradas fluviais. E aí, então, se iniciou a nossa chamada prelazia, com a presença dos frades servos de Maria, até que no ano 58 muda para Rio Branco, porque já estava construída a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, e aí nós temos a transferência da sede prelatícia, não é? Diocese, enquanto diocese, ela é criada em 86. Por isso que é bom, não vamos confundir a história. Nós estamos falando da diocese e não da catedral. E não da catedral. A diocese é uma circunscrição eclesiástica, diríamos assim. No Acre nós temos duas dioceses. Que a diocese ela não necessariamente tem a ver com o estado geográfico, com o estado. Por exemplo, Cruzeiro do Sul é sede da diocese de Cruzeiro do Sul. Lá tem um bispo, é uma igreja particular, autônoma, católica, claro. Mas, por exemplo, pega cidades que são do estado do Amazonas, Ipixuna, Guajará, e é da diocese de Cruzeiro do Sul. Ou seja, os limites da igreja, elas transcendem os limites dos estados. Por muito tempo nós fomos aqui, prelazia do Acre e Purus. Por conta do nome dos rios. Já no Amazonas. Né? Correto. Então, a nossa diocese de Rio Branco, abrange todos os municípios de Santa Rosa do Purus para baixo, até Assis Brasil, né? E também Boca do Acre, no Amazonas, pertence à Diocese de Rio Branco, Extrema e Califórnia, em Rondônia. Então, a nossa diocese, que tem sede em Rio Branco, a sede envolve 3 estados. 3 estados, Acre, grande parte, né? Uma partezinha do Amazonas, Boca do Acre e uma parte de Rondônia. É que o mapa da igreja é diferente do mapa dos estados. É um pouco diferente. Antes do estado definir um pouco, a igreja já estava aqui, né? Em 1919. Então, nós celebraremos oficialmente a missão católica no Acre, nessa região do Acre, começa no ano de 1920, em 15 de agosto. E aí o centenário será comemorado em 2020, mas nós estamos já há 3 anos preparando o centenário, rumo ao centenário. Esta romaria é uma das atividades rumo ao centenário. Nós tivemos então 4 grandes líderes, bispo, agora arcebispo? Não, são 4 bispos. O primeiro bispo foi Dom Próspero Bernardi, que veio de navio de Gênova, de Nápoles até o Rio, avião, depois o navio até o Acre. Então, muitos morreram aqui, têm seus corpos sepultados em Sena, em Chapuri, que era também terra de missão, devido à malária, tuberculose, leishmania, as primeiras doenças, imagina, europeus, não estavam acostumados com o clima amazônico, muitas mulheres também, as irmãs servas de Maria reparadoras. Lembrar que os primeiros hospitais do Acre, os primeiros colégios do Acre foram todos da igreja. O cuidado aos ancenianos. Em Sena Madureira, por exemplo, ainda hoje está lá a marca registrada. O Instituto Santa Juliana. Ainda é o colégio mais bonito. Pois é, então, imagina a tecnologia educacional e de saúde que vinha da Europa, que o governo brasileiro nunca ia colocar aqui. Então, se deve muito à presença da igreja. Hoje, se você vê o Senec, ainda hoje é uma escola moderna. Sim. E olha que foi construída há muito tempo. Já é da década tínhamos de 60, aí o antigo Meta, né, que era Nossa Senhora das Dores, né? Isso, Instituto Nossa Senhora das Dores. Instituto São José, que deixou o centro da cidade ainda mais bonito. Pois é. Aquele mundo onde hoje é o Sesc Bosque, tudo era o Sesc Bosque inicial, era o centro de formação, depois o centro de formação, onde a Fadize, né? E foi ganhando corpo ao longo dos anos. Logo ali perto tinha um centro de treinamento também. Ainda existe, hoje é a Faculdade Diocesana, né? Centro de Línguas também. Que mais? Hospitais, Santa Juliana. Santa Juliana, o Souza Araújo, quando ninguém queria saber dos ancenianos, não é? Quando queriam excluir. Pois é, então a igreja acolheu, ainda sabia muito o que fazer. Vieram algumas voluntárias italianas naquela época, e lembra-se a voluntária Pia Beber. Já ouviu falar da Vila Pia? Vila Pia. Porque ela, depois de trabalhar no hospital, ela viveu e morreu. Viveu por ali. Então Vila tinha uma Pia missão muito mais do que espiritual, né? Sim, de social, de cuidado, de se preocupando com a educação, com a saúde. Dom Jocondo foi aluno e professor da 2ª turma do curso de Direito da UFAC. Ao mesmo tempo, era aluno e professor. Dom Jocondo Grotti. Então tem um legado muito bonito que a gente precisa celebrar como graça de Deus. O pessoal recorda com tristeza, né? Porque foi uma tragédia. Sim. Né?
Muitos anos já se passaram, mas ninguém esquece. Nós tivemos então a pergunta... Então ele foi o segundo? Não, ele foi já o terceiro. O primeiro foi Dom Próspero, o segundo foi Dom Júlio Mattioli. Dom Júlio Mattioli, Maria que Mattioli. também deixou o nome registrado. Sim, tem colégios e tudo. Isso. E o terceiro foi Dom Giocondo Maria Grotti, já foi mais recente, na década de 70, 71 ele falece, né, daquele trágico acidente em Sena Madureira, o maior desastre aéreo da Amazônia até então. E o quarto bispo foi Dom Moacir Greque, que depois foi transferido para Porto Velho. Hoje é arcebispo emérito, chega aos 75 anos, é compulsório. E desde 2001, desde 99, nós temos Dom Joaquim, que inclusive celebrou seus 20 anos, de bispo. Para não cometermos injustiça, nesse rol de atividades aí, acabei esquecendo mais duas, não menos importantes. A igreja também se envolveu diretamente com o esporte, notadamente o futebol. Sim. Dom Júlio Mattioli, não. Dom Giocondo? Dom Giocondo foi um dos fundadores do Juventus. Do Juventus. Aliás, Aquele espaço todo, foi cedido. Onde é o Senac, o Juventus, o Sesc, tem um supermercado ali próximo, pertencia à diocese. Era a periferia de Rio Branco, né? naqueles idos. Né? E aí não era uma política de igreja, mas pessoalmente, o Dom Moacir, Sim. Querendo ou não, as pessoas concordando ou não com as ideias, Sim. Ele teve uma participação importantíssima também em mudanças para melhor na política. Com certeza. Evidente que depois, da missão cumprida, acho que... Claro, mas precisa separar. Lá atrás, foi importantíssima. Enfrentamento ao crime organizado, sim. Quando não tinha instituições. Quando ninguém tinha coragem de ceder os espaços, ele cedia espaço às igrejas para as comunidades, as comunidades de base, os movimentos comunitários estudantis, sindicais, enfim. Sim. Isso é um legado, uma história bonita. Ninguém tem como apagar isso. Depois foi cumprir a missão dele lá em Rondônia. Isso. E também fez muito por lá. Tá por lá. Muito bem. Acho que a gente acabou mergulhando fundo na história. Como é bonito a riqueza da nossa história, por isso que temos que celebrar. Né? Você está há quanto tempo já envolvido diretamente nas ações da igreja? Pois desde os 14, 15 anos, né? Por aí. Sua família, então, é católica? Não muito, não toda, não recebi muita, esta influência muito forte. Depois eu fui aproximando, como era próximo, com os vizinhos, aí fui me interessando, principalmente pela história da nossa igreja, saber que tantas pessoas antes de nós fizeram tanto, não é? Claro. E deixaram sua marca registrada na história, não só da igreja, mas da sociedade. A igreja deve estar junto com a sociedade, não deve ser a sociedade dos perfeitos. Pelo contrário, não é para servir a população, ao povo, é a missão da igreja. O Cristo fazia isso, Francisco fez isso. Vou citar um nome aqui e, por ele, prestar uma homenagem também a outras pessoas que dedicaram e continuam a dedicar parte de suas vidas às ações da igreja, assim como você, o professor Itamar Zanin, um catarinense que virou isso, conterrâneo de Dom Moacir, que também deu e continua a dar a sua parcela de colaboração no sentido de tornar a igreja mais forte, mais presente no nosso dia a dia, né? Importante. Você é funcionário público? Sim, eu pertenço à ordem franciscana, mas como leigo, né, não sou religioso, frade, padre. Então tenho meu trabalho civil, diremos assim, né, trabalho no Ministério Público do Estado do Acre, com temas sociais, né, vários temas sociais, no apoio também dentro do sistema de justiça. Aproveitando, na ordem franciscana você falou que tem mais 3 subdivisões, tem os frades, as clarissas, as monjas de clausura e os leigos. Os leigos que são profissionais, pessoas que partilham esse carisma no mundo secular. Não é? Ser franciscano. Mas o trabalho não é isolado de cada um, eles não, é uma família. Nós chamamos família franciscana, inclusive temos a família franciscana do Acre, que são as várias expressões. Tem as religiosas, tem os frades, né? Temos nós leigos, aí tem casados, tem solteiros, tem profissionais. Né? Então é uma forma de viver o evangelho. Claro. Thaleson, por gentileza, fecha a câmera aqui. Você anda sempre com... Geralmente sim, com a cruz. Por dentro ou por fora. Aumenta a fé? Não, o símbolo só tem sentido se ele vem carregado de um sentido interno. Senão, a gente tem muitos crucifixos e pouca fé. Né? Não necessariamente o símbolo é um sinal material de uma realidade imaterial. Tem gente que até que não vai muito à igreja, mas leva a sério os símbolos e tal. Eu conheço gente que não viaja sem isso aí na bagagem. Pois é isso que temos que... Isso não é um amuleto.
Não é um amuleto, não deveria ser um amuleto. Mas acabam usando. Acaba usando, né? Então o tecinho Mas lá o no carro... importante é que ele fortalece a fé. O carro não reza o texto, que tem que rezar a gente, né? Mas fica lá. É um sinal, um sentido. Se não tem sentido, sinal é assim, se a gente não sabe interpretar, ou se a gente faz mais mau uso, é melhor não usar. As facas na nossa casa, eu posso usar para cortar um queijo, comer com a família. Para fazer o mal. Para fazer o mal. Se eu não sei usar, melhor que não os tenha. É como são os símbolos, as imagens, não é? Então devem nos remeter, senão a gente desvia a finalidade. Você tem razão. Agora, o que me impressiona, você deve conhecer também alguns casos aí, que embora o cara não tenha um profundo conhecimento do que está fazendo, sim, porque tem uma questão cultural, né? Mas ele vai pela fé. Sim, tem uma questão cultural. Ele usa para fortalecer a fé e acaba atingindo os seus objetivos. Correto. E a fé é algo... Deus espalha suas sementes onde Ele quer, né? Então, às vezes utilizando de algo que parece tão simples, simbólico, e a fé geralmente é transmitida muito mais do que nos grandes livros, nas grandes pregações, na cotidianidade, na forma como se enfrenta a vida, as dores do mundo. Porque aí abre-se uma discussão, porque os evangélicos, eles não dão muita importância a isso aí. Sim, a dimensão simbólica tem outro sentido, né? E se eles pregam mais o Cristo vivo. Mas aí eu vejo aquelas pessoas, crianças, jovens e adultos, pessoas já idosas, nessas procissões, chorando de emoção porque alcançaram uma graça, e estão lá. Deus se serve de vários sinais. Pagando a sua promessa, né? Deus se serve de vários sinais. O melhor sinal que ele pode usar é a nossa vida mesmo. Você sempre vai achar por exemplo, naquela festa do dia 20? Então, muito raro porque a minha paróquia também é São Sebastião. Eu acabo estou envolvido nas festas em janeiro, estou lá. Não é? Mas também já vivenciei. Também mas é algo assim impressionante. O Círio de Nazaré em Belém do Pará. Que festa, que manifestação, que é mais do que religiosa. É cultural, é familiar, é afetiva, né? É simbólica. Isso é bonito. Aquela a paróquia de São... Você falou? Ou a comunidade? São Sebastião? Sim. Uma viagem. A comunidade, né? É uma paróquia. A paróquia. É uma paróquia, tem várias comunidades. Ali existe algum tempo já, né? Já aquela paróquia é da década de meados de 80, nossa paróquia. Fizeram uma reforma, uma ampliação, ficou mais bonita. Mais ampla, né? Ali atrás tem uma área muito grande também. Sim, onde o pessoal catequese, isso, cozinha também. Tem uma atividade, tem muitas atividades sociais. É importante isso também para manter a igreja viva? Claro, a igreja não é só a liturgia, o culto, né? A igreja também é o serviço da caridade. Por isso que nós temos que nos envolver nas causas sociais, na luta pela justiça. Não é isso também acaba que às vezes é um pouco mal entendido. Como se a nossa fé fosse só a fé do livro. Nossa fé foi uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que fez opções concretas, que incomodou a sociedade do seu tempo, que não foi compreendido. O senhor observou um detalhe aí? A nossa pauta principal... a Romaria. Mas a Romaria na história. Mas vamos ter tempo para isso depois. Eu acho que o conteúdo foi muito bom. Sim. Essa Romaria é um preparativo já para, de fato, o centenário. Para o centenário, isso. Ela acontecerá no próximo sábado, né, dia 15 de junho, lá em Brasileia. Há todo um preparativo, muitas equipes de trabalho, de logística, de infraestrutura, de transporte, organizando para que as pessoas possam chegar até Brasileia. Por que Brasileia? Né? Porque Brasileia foi uma das primeiras paróquias de 1921, né? Paróquia Nossa Senhora das Dores de Brasileia. É uma paróquia bastante antiga que tem uma capela na Estrada do Pacífico que reúne milhares de pessoas quando é a festa de São Francisco de Assis. E aí nós temos dois grandes eventos. Nós temos o primeiro evento, que é o centenário da diocese, a comemoração do centenário, rumo ao centenário, e nós temos os 800 anos de fundação da Ordem Franciscana no mundo. Como nós temos a diocese presença franciscana, então juntou-se. E aí a família franciscana está recebendo as relíquias de São Francisco, que é um símbolo, uma imagem, um fragmentinho do osso, que é um símbolo, né? Faz parte um pouco daquilo que a igreja chama veneração aos santos, o respeito à sua história, a forma como eles viveram o Evangelho. Francisco não aponta a si mesmo, aponta a Jesus Cristo, senão não tem sentido. Não é? Então, como viver o cristianismo e a fé em Jesus Cristo nos nossos tempos. E aí, essa Romaria juntará essas duas motivações, não é? Então, as pessoas que são devotas de São Francisco ou não devotas, que vão lá para esse momento de oração, de espiritualidade e confraternização também. Foi um prazer recebê-lo aqui. Caso queira acrescentar algo, ainda há espaço. Com certeza. Nós, certamente, durante este 1 ano de preparação ao centenário, vamos vir aqui outras vezes. Com né? certeza. A primeira de uma série. Para falar da história, para trazer também Dom Joaquim aqui um dia, né, que é o bispo da diocese.
E convidamos, reforçamos o convite. Aliás, Então, faz algum tempo que ele não anda aqui, doutor. Pois é, chamar Dom Joaquim para vir aqui. Reforçar o convite, você procure a sua paróquia, mas já fechou já o ônibus, como é que eu faço, que hora é? Pode ir no seu carro, pode ir com amigos, o importante é que estejamos todos em Brasileia no sábado às 10 da manhã. Na usina de asfalto, perto do santuário, a romaria é apenas 800 metros, porque a romaria na verdade começa em casa, na saída de casa, não é, com a família. A romaria mesmo lá é pequena, celebramos a missa, todos juntos, e depois nos confraternizamos e voltamos para casa naquele sábado mesmo, que é aniversário do nosso estado. Dom Joaquim, que é torcedor do Barcelona. Isso. Não é brincadeira, minha brincadeira. Não, do Real é madrilenho, Só né? É madrilenho. Madrid. Sucesso. Muito bom, muito obrigado. Paz e bem, como diz os franciscanos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bem, depois do intervalo eu volto para mais uma entrevista, não menos importante para você. Vamos conversar, dando sequência aí aos assuntos religiosos, depois do representante da Igreja Católica, eu volto em 2 minutos para conversar com um casal de pastores, aliás, uma pastora e um bispo. Já, aqui no Boa Noite Branco.